conhecimento da Yoga Brahma Vidya, ou sagrada ciência espiritual, prospere por tua divina graça, infunde em nós uma clara inteligência, faz com que tenhamos força moral, que nossa palavra seja sempre útil e agradável, que empreguemos com dignidade todos os dons que o Senhor nos tem dado. Esse é o fecho de uma oração, de uma súplica, que a gente chama inclusive de Upasthana, que é uma saudação final que acontece nas práticas da saúde. E uma parte, ou quase um trecho grande dessa mesma súplica ou oração, acontece também nas nossas luas cheias. Ao final é essa mesma oração que se faz, e a gente faz a Shri Yoga Devi, que é essa imagem feminina aqui, que nós chamamos, que é a Divina Mãe, que chamamos de Shri Yoga Devi. Leva outros nomes também, nome de Durga, de Saraswati, de Lakshmi, são os outros nomes que ela também usa, Kali também, né? Cada um desses nomes da Divina Mãe, da mesma forma que o regente planetário tem outros nomes, leva outros nomes a depender da função que ele está exercendo. E na condição de Yoga Devi ou de Durga, sempre é no sentido de força. Então, quando você vai pedir força para si, Yoga Devi, essa mãe, no sentido que a gente tem, a Sri Yoga Devi, para nós ela é proporcional ao que seria na igreja o Espírito Santo, que é uma energia que permeia todas as coisas e seres, e todo o processo de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado, que tira a gente da estagnação e põe a gente em movimento, dentro do conceito da Shuddha Dharma, sempre através da energia feminina, da energia da mãe. E nessa condição, ela tem o aspecto, a Kali é a destruidora, eu costumo falar que ela é proporcional para nós a Shiva, no aspecto masculino, né, que é o transformador, é o que faz todo o processo de restauro, esse aspecto. E no aspecto de Saraswati, ela é a linguagem, e de Lakshmi, ela é também o sentido de conhecimento, né, Então, cada aspecto dela é um tipo de vibratoriedade que ela vai propiciar. E aqui nessa oração que fazemos ao final, como eu li aqui, esse trecho que a gente leu foi exatamente ela falando que é um pedido, né, para que o conhecimento da Yoga Brahma Vidya, ou sagrada ciência espiritual, prospere por tua divina graça. Como é ela que põe tudo em movimento, tudo em desenvolvimento, tudo em crescimento, veio através da energia da mãe, essa forma que também é chamada Shuddha Dharma Mandalam, Shuddha Dharma Mandalam também pode ser chamada de Yoga Brahma Vidya. E essas três palavras, o que elas vão significar? Literalmente está assim, sagrada ciência espiritual. E aí a gente queria trabalhar um pouco em cima desse conceito. Yoga é uma palavra sânscrita que hoje a gente até fala, você faz yoga, aí é fazer hatha ou fazer meditação ou o que for, sempre é tratado como yoga, né? E o que significa essa palavra? Ela vem de uma base, de um prefixo do sânscrito, que é yuji, né? E ela quer dizer união. E todo o conceito de yoga é para propiciar o processo unitivo em nós, processo de união do quê? Do meu corpo, da minha mente, do
dos meus sentidos, do meu sentimento. É como se eu precisasse alinhar tudo isso, que não naturalmente a gente está fazendo. Muitas vezes a gente está com o corpo físico sentado aqui, as nossas emoções, sensações, pensamentos são em outro lugar completamente diferente. Aliás, isso é a fonte dos nossos desgastes, das nossas perdas de energia, do nosso processo que está daqui para ali cansado, nem sabe por quê, fiz tudo direitinho, estou comendo direito, dormi bem à noite, às vezes chega no fim do dia, sabe por quê que está pouquinha energia? É porque é o fim do dia, e é o fim do dia. Mas uma criança, 8h30, 10 horas, 10h30, às vezes você está lá pedindo para ela ir para a cama e ela está bombando de energia. Por quê? Porque ela está inteira em tudo que ela faz. E o processo de viver yoga é pôr a gente para viver inteiro em tudo que a gente faz. Quando a gente tem desgaste demais, perda de energia demais, ou um processo assim, de mesmo estar fazendo tudo direitinho, mas eu estou sempre cansada, porque certamente a gente está se dividindo muito nesse processo. Então nem todo tempo eu estou inteiro em tudo que eu estou fazendo. Então às vezes o corpo está aqui, a cabeça está não sei aonde, e aí vai. Você está sempre fazendo o anti-yoga, que é o nosso processo dispersivo. Então, Yoga Brahma Vidya, a primeira palavra, Yoga, ela tem esse sentido, quer dizer união, centrar, estado de alerta e pleno naquilo que se faz. Isso é Yoga. Brahma é uma palavra que significa Deus. Na Shuddha Dharma, quando a gente fala de Deus no sentido bem do absoluto, Deus do cosmos, de todos os buracos negros e brancos, de todo o processo da manifestação, muito além da nossa consciência aqui e agora, né? Tudo aquilo que eu olho e paro e falo, nossa, como é que tudo isso foi manifestado? Da onde surgiu tudo isso? Qual que é a raiz de toda essa, isso que está aí acontecendo, né? No processo, não estou falando aqui, estou falando no processo cósmico, né? No processo que rege toda a vida aí manifestada. Nós, na Shuddha Dharma, chamamos esse ser que manifesta toda essa vida, nós chamamos de Parabrahman. O Parabrahman é esse Deus absoluto, ele está além do processo da criação, ele está anterior a toda a manifestação, né? E quando a gente fala Brahma, ou Brahma, esse é o aspecto desse mesmo Deus, que gera toda a manifestação, mas aí ele está no seu aspecto criador, que manifesta, que traz a vida, que seria o aspecto de Deus com essa característica de manifestação. Tem um outro aspecto desse mesmo Deus, isso acontece igual na gente, vou chegar lá. Tem um outro aspecto desse mesmo Deus, que é o mesmo Deus, só que em outra função ele chama Vishnu. Vishnu é o aspecto desse mesmo Deus que está no seu processo de preservação, de manter aquilo que está produzindo segurança, sentimento de proteção. Então é um outro aspecto de Deus que é Vishnu. Os avataras, quando vêm, Krishna, Buda, Jesus, Maomé, Moisés, eles quando vêm, eles são um aspecto desse Deus que vai trazer a preservação daquilo que já foi conquistado como raça. Então, antes que aquilo corra perigo, vem um outro ser para lembrar o Dharma e ajustar e manter as coisas em contínua evolução, para que nada se perca da evolução, né? E tem um outro aspecto desse mesmo Deus, que aqui nós estamos falando Yoga, Brahma, Vidya, mas tem o Shiva. O Shiva é o processo que põe todo o movimento de matar, renascer e dar continuidade de tudo de novo. Essas três energias, elas fazem parte do processo da evolução, da manifestação, do processo que acontece dentro de nós, em cada coisa nossa pequenininha, até os buracos negros e brancos. Na Shuddha Dharma a gente pode chamar de Laya e Pralaya. São os movimentos que o processo vai, manifesta, e tem hora que todo o processo recua, recolhe todo
Tem aquela cara do que fala na Bíblia assim, volta para o seio de Abraão. Tudo retorna para o processo conhecido. E depois ele volta e manifesta e expande mais de novo. Então essa energia segunda, terceira e última é de Shiva. E esse processo, como tudo na vida é uma manifestação do divino, ele é igual acontecendo em nós o tempo todo. As três energias o tempo todo fazem o vai e volta. Dentro da gente, hoje, aqui e agora, cada um de nós, tem um monte de coisa que você fala assim, passou da hora de você pôr isso em prática. Você já devia ter começado isso, é a nossa energia de grão. Chamando a gente para pôr em movimentação, dar início a coisas que a gente olha e sabe que serão boas para nós. Nosso consciente, nosso mental já está falando para ir por ali. O que não significa que necessariamente a gente cumpra, né? Porque a gente vive se propondo e nem sempre cumprindo, né? A outra energia é aquilo que você olha em você e fala, isso está bom, está funcionando. Vou manter como que está, por quê? Porque isso me dá segurança, me dá a sensação de que estou amparado se eu continuar com esses hábitos, com esse aprendizado, com esse tipo de funcionamento. E também todos nós sabemos que tem algumas coisas que a gente olha para a gente mesmo e fala, passou da hora de parar. É a energia de Shiva, que o tempo todo convida a gente para metamorfose. Coisas que eu tenho que jogar fora, deixar, encerrar aquilo, começar de uma outra maneira. Então essas são as energias. Agora, esse Yoga Brahma Vidya, que é como é chamado também a Shuddhadharma Mandalam, que aqui está a tradução, nesse livro está assim, Sagrada Ciência Espiritual. Por quê? Yoga é união, Brahma é o aspecto do divino, e Vidya significa conhecimento. Mas não é um conhecimento qualquer, com aquela cara de uma informação, de uma leitura, de um ouvir falar. Vidya é um conhecimento que vem do discernimento. Ou seja, um conhecimento que traz clareza, que traz uma percepção muito precisa daquilo que a gente está realmente usando desse critério, usando desse conhecimento. Então, Vidya é um conhecimento que normalmente vem da experiência, aquela experiência de vivência, de contato, daquilo que você olha e fala, eu sei que é por aí, porque isso é constatado já por mim, já é algo que eu vivencio, que eu experiencio. Então, Yoga Brahma Vidya, quando traduz literalmente por sagrada ciência espiritual, sagrada é o Brahma, né? A ciência é a Vidya, é aquele conhecimento que não dá para você questionar, porque é fato, é constatável, é real, né? E Yoga é unir tudo isso. Agora, por que a gente chama de ciência? Porque é impossível você fazer este procedimento de interiorização, trabalho em si mesmo, que tem uma parte que é reflexão, conhecimento, informação, conceito, ideia, e outra que você vai fechar o olho e vai tentar experimentar isso. Quando você faz essa yoga, que é alinhar todo esse processo, inevitável que você tenha resultado. Por isso ela é uma ciência, por isso ela é comprovável, por isso ela é constatável. Isso seria essa ciência. Então, essa é uma ciência da alma. E não é, como é uma ciência da alma, cada um tem que fazer essa experiência. Pode ter livro escrito, mestre falando, textos incríveis trazendo isso, mas se a gente não experimentar, ele vai continuar sendo uma teoria que o outro viveu, mas que não necessariamente eu experimentei. Por isso que é também uma outra forma de chamar Yoga Brahma Vidya, fala de uma ciência experimental, porque é para você viver. Não tem como você falar que faz yoga sem se colocar no jogo. Não é uma coisa para você teorizar, é uma coisa para você vivenciar. Por isso é uma ciência. E é uma ciência por quê? Porque eu tenho que comprovar. Mas não dá para eu comprovar, eu posso ler livros de grandes mestres, encantadores, tem muitos.
Mas enquanto eu não experimentar aquilo vai continuar sendo uma teoria. Uma coisa bonita, que pode até me inspirar, e que bom que faça isso, né? Mas ela tem que ser trazida para o meu laboratório, para o meu plano de ação, que é comigo mesmo. Então, esse é o sentido. Por isso que é ciência. A gente está pouco acostumado a tratar a coisa mais subjetiva como ciência. Então, a nossa ciência é aquilo que se comprova fora de nós, não necessariamente acontece dentro de nós. Mas todo o processo de autorrealização é uma ciência do quê? Da alma. É uma ciência que envolve o nosso processo anímico, subjetivo, interior, espiritual, vai depender do tipo de prática que a gente faça. Então, por isso que é uma coisa que precisa ser vivenciado, né? Então, aí fala que o conhecimento, isso é quase o fim da oração, que ele fala exatamente isso, que é um pedido a essa energia, a essa Brahma Shakti, a essa força que permeia todo o universo, né? Que o conhecimento da Yoga Brahma Vidya prospere por tua divina graça. Ou seja, que a gente mereça experimentar isso, né? Aí olha a sequência dessa oração, dessa súplica até, né? Infunde em nós uma clara inteligência, que é exatamente essa Vidya, esse conhecimento que é algo além da informação, além da comparação, além daquilo que a gente memoriza. Já li várias vezes em vários textos de filósofo, de mestre, um monte de coisa, tá bom. Enquanto você não trouxer aquilo para a sua realidade, vai continuar sendo uma teoria. Enquanto isso não for uma realidade para você, vai continuar. Então ele fala assim, infunde em nós uma clara inteligência. É essa inteligência que a gente vai chamar de Vidya, porque é esse conhecimento que tem força por si. É inegável para nós, né? Então seria isso. Que tenhamos força moral. E olha o que vem em seguida. Que a nossa palavra seja sempre útil e agradável. Isso é uma dosagem que, se a gente for usar, a gente vai falar bem menos do que a gente fala, quase sempre. Escrever bem menos do que a gente escreve. A gente vai, não é? Porque às vezes o que a gente está falando é extremamente útil, mas nem sempre é agradável. E às vezes é extremamente agradável e não tem utilidade nenhuma. Não tem muito apoio. Não sei bem para que precisou falar aquilo, né? Isso é parte dessa oração. E isso não tem a ver com você ter uma clara inteligência e força moral. Você tem que ter as duas coisas para falar de forma agradável e ao mesmo tempo útil. Porque se você falar só um lado ou só o outro, nem sempre você vai ter esse sentido que ele fala de força moral, ou seja, uma força de caráter, uma força de integridade, um apoio interno, seguro daquilo que você está fazendo. É uma verdade para você aquilo, né? Então, é com essa cara. E precisa ter uma clara inteligência. Se você não tiver uma clara inteligência, não dá para agir com isso, né? Isso é uma coisa, né? E por isso que a gente acabou de brincar mesmo. Às vezes você vai falar, e não é brincadeira, é sério. E aqui, queria fotografar, ter feito print a hora que eu falei aqui, o útil e agradável, porque às vezes o útil nem sempre é agradável, e às vezes o agradável nem sempre é útil, e às vezes nem é verdadeiro, e às vezes não tem apoio em lugar nenhum, né? Então isso é uma coisa super importante, e ela gera em nós um critério, uma consciência, uma nova maneira de se comportar com as coisas, né? Que é exatamente esse o processo do yoga. Você está alinhado no seu corpo, no seu pensamento e no seu coração. Às vezes o seu pensamento quer dizer uma coisa, mas o coração fala melhor não. E às vezes o coração quer fazer uma coisa e o mental fala melhor não. Então, ter esse alinhamento é um exercício de critério. E é um exercício de estar fazendo o quê? Yoga, porque é você se alinhar. É você se alinhar, né? E quem faz isso, quem dá essa dosagem, sou eu. Pode até ter lei aí fora, que fala, você caluniou, você fez isso. A lei está aí fora para um monte de coisa
com as mais diversas caras. Mas e o seu juiz interno? Te deixou confortável? Tem um monte de coisa que você acabou de falar, você fala, melhor, eu devia ter ficado quieto. A gente faz isso com a gente toda hora. E de vez em quando a gente se omite, a gente fala, eu devia ter colocado. Isso é a nossa consciência. E é esse processo de autoeducação que a gente faz com o yoga, que é esse alinhamento dentro da gente. É o cuidado conosco para se respeitar, mas é o cuidado com quem está fora também, para não sair atropelando. Às vezes a gente se respeita muito, não respeita o outro. Às vezes a gente respeita demais o outro, se transgride inteiro, tem úlceros e úlceros e úlceros, problemas e problemas e problemas de saúde. Por quê? Porque respeita demais lá fora e não se respeita por dentro. E às vezes é o contrário. Tem um nível de suportação absurdo ali fora, ou um nível de franqueza absurdo lá fora, gerando um monte de coisa confortável e desconfortável. Então vai por aí. E aí ele fala o fecho dessa oração. Que empreguemos com dignidade todos os dons que o Senhor nos tem dado. Aí quando a gente fala em dom, aí fica com aquela cara que não tem a ver com a cara do que a Shubhadharma está falando aqui, nessa oração. Dom a gente considera assim, mas eu não tenho dom nenhum, eu não sei cantar, eu não sei escrever, eu não sei dançar bem, eu não sei... Você fica imaginando essas coisas com cara, eu não pinto, eu não tenho nenhuma grande criação, não sou nenhum cientista, não sou ninguém de ponta para nada ainda. Aí você fala, então não está nem falando comigo. Esses dons, quando se refere aqui, são os nossos 5 básicos, que a gente tem que ter critério. 5 básicos nossos: capacidade de ouvir, capacidade de ver, capacidade de olfato, capacidade de paladar. Esses são os 5 primeiros que põem a gente em contato com a realidade do mundo que está aí fora, que é por onde a gente conhece. A gente conhece as coisas pelo cheiro, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar. Através disso que a gente percebe o mundo, recebe o mundo. O mundo chega em nós através desses 5. E ele sai de nós através de como eu metabolizo esses 5 dons. São os básicos. São os básicos. Então, isso tem tudo a ver com o uso da inteligência, com o uso do meu falar lá de forma útil e agradável, e que eu use esses meus dons de uma forma criteriosa, né, com sabedoria. Então essa é a oração que fecha essa prática, que é assim, me ilumina para eu cada vez funcionar melhor com isso tudo. E que são coisas bem básicas, não está falando para eu chegar, que quando eu tiver um dom eu vou fazer isso. Não, os 5 que você tem, e às vezes aqui, nós aqui, vários de nós aqui, temos esse daqui comprometido, né? Precisamos de uma ajuda, um reforço externo para funcionar. Às vezes você precisa do reforço externo aqui, né? Muito menos gente tem problema com o paladar. Mas esses 2 aqui são, daqui para ali a gente tem dificuldade com eles, né? E às vezes até a natureza é tão sábia que de vez em quando assim, você fica surdo para se proteger de algumas coisas, né? Perca a voz para proteger os outros ou você mesmo do que você estava se colocando. Então todas essas coisas são parte do nosso processo, da nossa natureza. Então esses 5 são esses básicos aqui, que a grande maioria de nós, tem alguns que nem esses aí conseguem exercer bem, mas esse é o exercício aí que pede para que seja, para que a gente consiga funcionar com discernimento, com inteligência, com clareza, que é esse exercício que tem a ver com fazer yoga. Por quê? Porque eu estou prestando atenção em como eu estou agindo, de que forma eu estou agindo e reagindo ao que vem de fora, né? Então esse seria o processo aí que a gente vê. Então essa é a oração que fecha essa prática nossa aí. Hoje a gente vai fazer, como a gente falou dos sentidos, tudo que percebe, tudo que vem, e como a gente responde a tudo isso, nós vamos fazer hoje a Shuddha Dhyana, que é a meditação transcendental, em que a gente nem pensa em Deus aqui fora, nem Deus aqui dentro, mas vamos tentar perceber essa manifestação e a gente dentro dela, que vai ser hoje a Shuddha Dhyana que a gente vai fazer, tá bom?
Música